Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, um canal progressista que analisa os erros da esquerda brasileira. Estamos sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Nossa equipe tem a oportunidade de entrar em contato tanto com a classe média alta quanto com os mais pobres. Membros chegam até a conversar com moradores de rua. Lemos muitas postagens nas redes sociais. Após análises profundas e comparativas, chegamos à conclusão de que Lula é apoiado pela classe média, enquanto é odiado pelos mais pobres. Mas a classe média que apoia Lula se acha pobre. Por que ela se classifica desta maneira? Os falsos pobres que apoiam Lula. Este é o nosso tema de hoje e veja o que temos a dizer sobre isso. Para entender o que está acontecendo, é preciso conhecer a classe média como um todo, como ela é de fato, junto com seus interesses e seu estilo de vida. A classe média, segundo Gessé Souza, é uma classe com poder de influenciar a sociedade como um todo, impondo seus costumes e seu modo de pensar. Vai desde o pobre remediado ao rico que não possui poder político. Mesmo milionários, artistas e celebridades pertencem à classe média pela maneira de como influencia a sociedade. Desta forma, a classe média tem a função de servir como porta-voz da alta burguesia. Tudo o que pensamos, acreditamos e gostamos é influenciado pela classe média. Até mesmo o que fazemos no dia a dia. A classe média influencia até mesmo na hora em que vamos escovar os dentes e para onde vamos nos divertir no domingo. Influencia a música que ouvimos, o filme que assistimos, e até nos impõe o tipo de esporte que temos que curtir e de bebida que temos que beber. Segundo a historiadora Marilena Chauí, a classe média é autoritária. Enfim, esta classe gosta muito de impor o seu estilo de vida a toda a sociedade. Financeiramente, a classe média ganha a partir de 3 salários mínimos. Possui carros, diploma de nível superior e um nítido prestígio social, com uma rede de amigos e de contatos que traz inúmeros benefícios a ela mesma, e blinda o seu prestígio. Quem pertence a esta classe se acha digno, ou melhor, se acha humano. O ser humano propriamente dito. Seu prestígio social tem uma importante função na sua influência para ela e todas as outras classes da sociedade. Por possuir diploma de nível superior, ela é estigmatizada como uma classe inteligente, o que aumenta mais ainda o seu poder, a sua credibilidade e a validação das ideias que difunde. Mas para manter o seu prestígio social, a classe média precisa ser admirada pelos outros. Tendo uma vida nitidamente confortável e aparentemente sem grandes problemas, esta classe tem de fato vários privilégios. Não os privilégios da alta burguesia, mas o suficiente para esta classe ser considerada mimada, arrogante, engrandecida e bon vivant. Mas esta visão pejorativa a incomoda. A classe média teve que encontrar um meio de conquistar as outras classes, sem abrir mão de seus privilégios, para que as classes inferiores não a ameacem de alguma forma. Até porque esta classe, que enxerga na vida social a sua prioridade máxima, tem muito medo de ser excluída do convívio em grupo e de ficar sozinha, sem apoio e sem admiração. Mesmo perseguindo economicamente o estilo de vida dos mais ricos, a classe média optou por uma espécie de mimetismo que a faz parecer pobre quando a situação lhe convém. Há tempos, ela vem flexibilizando a sua formalidade, usando roupas mais descontraídas, falando gírias, palavrões e cometendo propositadamente erros gramaticais. Palestras de grupos intelectuais consagrados já se parecem com shows de stand-up comedy, por mais sérios que sejam os assuntos discutidos. Além disto, a classe média passou a consumir cultura de qualidade ruim, incluindo músicas bregas, comédias idiotas e jornalismo policialesco que espreme sangue. Mas também adotou o costume, repetido com frequência, de exaltar como obrigação cívica o futebol, tradicional esporte de pobre. A pequena burguesia teve que se reinventar para não ser confundida com a grande burguesia, e se tornar odiada por causa disto. Vale tudo para não ser tratado com distanciamento pelas outras classes, como se fosse de uma espécie superior. A pequena burguesia teve que abrir mão de um certo nível de elegância, sem descartá-la totalmente, para fingir ser povão e não ficar excluída da chamada humanidade brasileira. Ser excluído é muito ruim, mesmo que se esteja acima do nível da maioria dos seres humanos. Por isso, como alguém que tira o anel para salvar os dedos, a burguesia teve que trocar seus sapatos de couro por chinelos, na esperança de se ver incluído por toda a sociedade, mesmo que em sua conta bancária se encontre valores muito superiores ao do resto da população.
Com isso, a classe média teve que descartar os estereótipos de riqueza, mesmo tendo estilo de vida, bens e renda análogos aos dos ricos, algo que esta classe não abre mão. Ela teve que parecer simpática para as outras classes para não se isolar totalmente da sociedade. Só que nos últimos meses, ela se extrapolou. Agora finge que é pobre. Vários fatores fazem com que a classe média brasileira finja fazer parte das classes menos favorecidas. A conquista de simpatia alheia à proteção ao patrimônio pessoal, ocultado pelo disfarce de pobre, e a insatisfação com a vida confortável que possui. Estes fatores fazem com que integrantes da classe média se recusem a se assumir como privilegiados, podendo se relacionar com as outras classes sociais sem se envolver com graves problemas. A cultura woke, que é uma espécie de ativismo de rico, reforçou ainda mais esse mimetismo, principalmente se assumir uma orientação política no lado progressista. Posar de coitadinho não somente atrai a simpatia alheia por meio da piedade, como também favorece a aquisição de mais benefícios, favores e bens materiais. Fingir de pobre aparentemente elimina o distanciamento entre membros da classe média e os de outras classes, aumentando ainda mais a influência ideológica da classe média, influência que já é forte e estabilizada. Assim, dá até para fazer de conta que a sociedade de classes acabou, de que finalmente somos todos iguais em direitos, deveres e mentalidade. Bom lembrar de que o esquerdismo virou coisa de classe média por esta ter acesso a um nível superior, o que lhes permite conhecer ideais progressistas, o que não acontece com os mais pobres, de baixa escolaridade e reféns das igrejas neopentecostais. Os pobres que nunca recebem o suficiente, mesmo dos alardeados e superestimados projetos sociais de Lula, estão magoados com os esquerdistas. Por orientação de seus líderes religiosos, estes tratados como tutores, mestres e representantes legítimos da divindade que conhecem como Deus, migraram para a extrema-direita, e é desta que esperam receber alguma ajuda. Mas mesmo fingindo simpatia e bondade, a classe média nunca deixou de tratar os pobres com inferioridade. Para a classe média, pobres são como bichos, fofinhos quando alegres, perigosos quando revoltados. Nunca merecem os mesmos benefícios que deseja a classe média. Por isso, pobres só recebem da classe média apenas migalhas e paliativos. Talvez por enxergarem pobres como bichos, não como seres humanos, a classe média se acha a verdadeira pobre, já que ela é que se considera humana. Ou seja, já que os verdadeiros pobres não passam de bichos, os menos favorecidos da classe média é que merecem ser considerados pobres, segundo o ponto de vista da cultura woke. Infelizmente, esta postura da classe média de fingir ser pobre, para forjar uma solidariedade com os mais carentes, não tem resolvido nenhum de nossos insistentes problemas. É mais uma prova da tradicional hipocrisia da classe média, que para preservar seu tão útil prestígio social, tem que fingir humanismo sem oferecer dignidade às classes inferiores, se limitando a dar o que não se quer, como migalhas e paliativos, como se os pobres fossem latas de lixo ambulantes a receber aquilo que não serve mais para a classe média. A classe média se encontra em um dilema. Não quer perder seus privilégios e bens excessivos, mas quer ter prestígio social perante toda a humanidade. De qualquer forma, o Brasil ainda segue falido, sem direitos plenos para os mais carentes, com desigualdade forte, má distribuição de renda e problemas duradouros que nunca se resolvem. Quem estará disposto a resolver estes problemas? Pois a classe média já garantiu que não deseja resolver problema algum. Que ninguém tire a coitadinha da classe média, tão pobrezinha, de seu tão valioso conforto. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.